França e Reino Unido sugerem reviver a aliança da Primeira Guerra Mundial por medo do retorno de Trump. Escrito no 120º aniversário da Entente Cordiale, um acordo histórico assinado entre o então Império Britânico e a França em 1904, o ministro das Relações Exteriores britânico David Cameron e o seu homólogo francês Stéphane Séjourné pediram pela revitalização da aliança em um artigo. Além disso, os ministros defenderam a mobilização da Organização do Tratado Atlântico Norte para evitar a vitória da Rússia em meio à operação militar especial na Ucrânia, cujo regime de Vladimir Zelensky enfrenta contínuas dificuldades. Para Cameron e Séjourné, os dois fundadores do antigo bloco militar possuem responsabilidade de levar a aliança a lidar com os desafios que enfrentam. Devemos fazer ainda mais para garantir que derrotemos a Rússia. O mundo está observando e nos julgará se falharmos, escreveu em um artigo publicado pelo The Telegraph. Com relação ao artigo, o professor de Política e História do Instituto Católico de Vende e especialista em assuntos internacionais John Laughlin enfatizou que o Reino Unido e a França são duas das principais potências militares da Europa e desfrutam de um nível bastante elevado de cooperação militar bilateral. Apesar de Londres e Paris terem de fato fortalecido essa cooperação nos últimos anos, onde Cameron e Séjourné escreveram, o especialista não vê quaisquer novas iniciativas substanciais no artigo, que ele descartou apenas como propaganda. Enquanto a Entente Cordiale conseguiu se manter na Primeira Guerra Mundial, em grande parte devido à contribuição do Império Russo, Laughlin sugeriu que esse novo eixo britânico-francês inevitavelmente se apoiaria nos Estados Unidos, porque tudo o que eles dizem sobre a Entente britânica-francesa está no contexto da OTAN. A guerra atual é uma guerra da OTAN, eles estão se apoiando nos americanos, observou. Para o professor de Política e História, a França e o Reino Unido podem ser motivados pelo medo do retorno de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Acredito que as potências europeias, incluindo a França e o Reino Unido, estão tentando antecipar esse resultado porque, corretamente ou não, temem que Trump queira fazer as pazes com a Ucrânia, fazer as pazes com a Rússia, refletiu o acadêmico. Mas, novamente, considero isso apenas uma jogada política de gestos. Esse artigo e esta comemoração, a aliança revivida parcialmente, ataque à Líbia, Laughlin também lembrou uma tentativa anterior de Cameron de reviver parcialmente a Entente Cordiale em 2010, quando era primeiro-ministro britânico e assinou um acordo de defesa militar com a França. Um dos resultados do acordo foi o ataque à Líbia em 2011, que, pelo que entendemos, foi uma iniciativa franco-britânica. Foi uma iniciativa francesa que os britânicos imediatamente apoiaram. E o ataque à Líbia em 2011, que é claro, os norte-americanos também apoiaram e depois se tornou um ataque da OTAN. Foi uma guerra absolutamente catastrófica. Mostrou mais uma vez que a OTAN é uma aliança agressiva. Digo mais uma vez porque, é claro, a OTAN havia atacado a Iugoslávia em 1999. Então, infelizmente, é um precedente muito ruim. O acordo de 2010 comentou. Enquanto isso, Mikael Waltersson, ex-oficial das Forças Armadas Suecas e chefe do gabinete do Partido Político Democratas da Suécia, argumentou que o verdadeiro motivo da conversa entre reviver a Entente Cordiale é o desejo do Reino Unido e da França de assumir um papel maior na política internacional, aliado ao reconhecimento de que eles não são suficientemente grandes para fazê-lo sozinhos. Tanto o Reino Unido quanto a França também estão unidos em sua abordagem quase fanática e linha dura em relação à Rússia, como dizem no artigo, a Rússia deve perder e a Ucrânia deve ganhar, acrescentou. Segundo Waltersson, a abordagem linha dura em relação à Rússia pode ser a razão pela qual a Alemanha não foi incluída no artigo. A diferença é que o líder francês, o presidente Emmanuel Macron da França, pertence ao campo anti-russo beligerante, enquanto o líder alemão, o chanceler Oliver Scholz, pertence a um grupo mais moderado. Esses fatos tornam a nova Entente Cordiale muito frágil. Macron pode ser substituído como presidente francês por um sucessor mais nacionalista e pragmático. Então a chamada aliança com o Reino Unido terá acabado, explicou. Além disso, o especialista vê que há preocupações
do Reino Unido e da França de que o poderio econômico alemão daria a Berlim muita influência na provável aliança, sem mencionar os receios de Londres e Paris sobre um possível retorno de Trump à Casa Branca ainda este ano, observou. Essa conversa sobre uma entente cordial e revivida pode ser uma tentativa do Reino Unido e da França de assumir, ou pelo menos de se preparar para assumir a liderança do campo anti-russo beligerante no Ocidente. Poderia haver preparações caso os Estados Unidos abandonem a Ucrânia, mas como eu disse antes, é uma aliança fraca, já que grande parte da população francesa não está a bordo, finalizou. A Alemanha, políticos de vários partidos pedem a Scholz fim do fornecimento de armas à Ucrânia. Um grupo de políticos de diversos partidos da região de Uckermark, na Alemanha, encaminhou uma carta ao primeiro-ministro do país, Olaf Scholz, e ao presidente do parlamento alemão, Barbel Baas, em que pedem um fim do fornecimento de armas à Ucrânia. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal Welt. Conforme a publicação, a carta foi assinada por 32 dos 50 membros da Assembleia Regional. O pedido realizado por representantes do próprio partido de Scholz, o Partido Social Democrata da Alemanha, e que fazem parte da coligação governista, como o Partido Democrático Liberal, além de oposicionistas como a União Democrática Cristã, o Partido à Esquerda e o Partido de Direita Alternativo para a Alemanha. Estamos escrevendo para expressar nossa profunda preocupação com a escalada contínua do conflito e na expectativa de que assumam a responsabilidade por uma solução pacífica, em vez de mais fornecimento de armas, cita o jornal sobre a carta. Além disso, o grupo defende uma solução diplomática na Ucrânia em meio à operação militar especial russa. Quase 100 bilhões em ajuda ao regime de Zelensky. Conforme o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, desde fevereiro de 2022, só a União Europeia já forneceu mais de 88 bilhões de euros em ajuda ao governo do presidente Volodymyr Zelensky. Desde o início da investida russa, a União Europeia e os seus Estados-membros e as instituições forneceram à Ucrânia mais de 88 bilhões de euros em apoio. Esse apoio vem em todos os níveis, político, financeiro, humanitário e militar, disse Dombrovskis durante uma conferência. Além da ajuda financeira ao envio de armamentos e outros equipamentos militares pelos países da OTAN, do qual a Alemanha faz parte, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, já afirmou que a aliança militar está brincando com fogo e que qualquer carga é um alvo legítimo para a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, lembrou ainda que a intervenção do Ocidente no conflito ucraniano através do envio de materiais à Ucrânia não contribui para o sucesso das negociações entre os dois países. Tropas da OTAN na Ucrânia, implicações de escalada inevitável. O conflito na Ucrânia tornou recentemente as manchetes mundiais, não só por conta de um renovado avanço das forças russas em solo, mas também por uma série de declarações, em especial do presidente francês, sugerindo a possibilidade de enviar soldados da OTAN para o teatro de operações contra a Rússia. Com efeito, há pouco tempo, Emmanuel Macron sugeriu a mobilização de soldados da OTAN para funções de apoio e logística no âmbito do conflito na Ucrânia, apelando ao resto da Europa para que permanecesse firme diante da adversidade enfrentada pelo Ocidente em seu embate com a Rússia. Tais declarações foram feitas em uma conferência de apoio a Kiev, em Paris, e reafirmadas por Macron em entrevistas e reuniões com a chanceler alemã e o primeiro-ministro polonês logo na sequência. Essa postura agressiva da França, um dos principais membros da Aliança Atlântica na Europa, trouxe ainda assim muitas contradições entre seus diferentes membros da OTAN, uma vez que nem todos se viram tão entusiasmados com tais planos. No final das contas, o que a França buscava era uma abordagem unanimemente consolidada dentro do continente europeu com relação à Ucrânia. Mas o que ela conseguiu como resultado foi evidenciar as fraturas e a diferença de visões existentes na Europa. Seja como for, em meados de março, o chamado Triângulo de Weimar, grupo estratégico formado por Polônia, Alemanha e a própria França, discutiu em Berlim a possibilidade de uma política comum envolvendo questões de segurança do futuro, na esteira do conflito do leste europeu. De certo modo, as três nações do Triângulo de Weimar visam uma maior desanglicização da estratégia de segurança europeia, diminuindo, portanto, a exagerada dependência do continente para com os Estados Unidos da América, especialmente em vista das próximas eleições presidenciais para a Casa Branca, em novembro deste ano, nos quais a vitória de Trump é dada por muitos como certa. Vale lembrar que Trump não é um grande entusiasta da OTAN, o que coloca os países europeus em uma verdadeira saia justa com relação à continuidade do conflito na Ucrânia.
Em teoria, pelo menos, essa abordagem trilateral franco-alemã-polonesa seria um meio de coordenar uma posição comum na Europa, no sentido de lidar com as implicações de um prolongado cenário de hostilidades envolvendo o Ocidente e a Rússia. Mesmo assim, no âmbito militar, pouca coisa pode ser feita pelos países europeus, com exceção do envio de armamentos a Kiev a fim de dar continuidade aos esforços de guerra ucranianos, que até o momento não têm demonstrado os resultados que muitos esperavam. Seja como for, a questão de uma União Europeia liderada pela França ou mesmo pelo Triângulo de Weimar está longe de acontecer. Os Estados Unidos continuarão sendo o principal garantidor de segurança ou insegurança do continente, o que coloca os europeus em uma condição inescapável de submissão perante os ditames de Washington. Além do mais, o chanceler alemão Oliver Scholz fez uma declaração recente afirmando que não haverá tropas terrestres de países europeus na Ucrânia tão cedo, em total contraste com a sugestão de Macron. Outro ponto de virada importante nesse sentido foi a relutância de Berlim em enviar mísseis de cruzeiro do tipo Taurus para a Ucrânia nas semanas antecedentes. Em primeiro lugar, tais mísseis teriam alcance suficiente para atingir cidades russas como Moscou e São Petersburgo. Em segundo lugar, exigiriam a supervisão de tropas alemãs em solo ucraniano para a operação e manutenção desses equipamentos, tornando-as alvos militares legítimos dos ataques das tropas russas. No mais, não é difícil entender que o envio de tropas da OTAN à Ucrânia provocaria certamente uma reação ainda mais assertiva de Moscou. Ora, após as famigeradas declarações do presidente francês, Putin foi rápido em anunciar que a mobilização de tropas europeias da OTAN para a Ucrânia levaria a Rússia a utilizar todos os meios disponíveis para defender os seus interesses de segurança dentro da operação militar especial. Diante de tal contexto, devido aos avanços russos em solo fôlego das audiências ocidentais, quanto à continuidade de ajuda financeira à Ucrânia viria a esgotar-se rapidamente, colocando a classe política em Washington e em Bruxelas em verdadeiros maus lençóis. No mais, é importante lembrar mais uma vez que o Kremlin conta com diversas opções estratégicas para lidar com a ameaça potencial de um envolvimento direto ao no conflito. Recentemente, a Rússia testou seu míssil balístico intercontinental Yars, de modo a demonstrar que a sua dissuasão nuclear continua eficiente. Arriscar escalar o confronto na Ucrânia contra uma potência nuclear como a Rússia, indo contra a sabedoria convencional das relações internacionais baseada no conceito de destruição mútua assegurada, é um passo que a maioria das nações europeias não está disposta a dar, nem mesmo sob pressão americana. Na verdade, mesmo sendo pequena a possibilidade da eclosão de um conflito nuclear entre a Rússia e o Ocidente, isso não exclui que o conflito na Ucrânia possa, de uma forma ou de outra, escalar ainda mais nos próximos meses. Então, para onde vai a Europa a partir daqui? Pergunta. Dadas as declarações alemãs que procuram minimizar o entusiasmo extravagante da França e Macron, continua a ser improvável que os principais países europeus cheguem a um acordo sobre qualquer questão que possa mudar radicalmente os rumos do embate. Realisticamente, no entanto, muito vai depender do desenrolar das próximas semanas, em se tratando da possibilidade de a liderança da OTAN decidir intervir diretamente na Ucrânia ou não. Por ora, a conferência de março do chamado Triângulo de Weimar nada mais foi do que uma tentativa de formar uma espécie de eixo Paris, Berlim, Varsóvia, voltado exclusivamente para aumentar a pressão contra a Rússia. O tiro, mais uma vez, acabou saindo pela culatra. Porém, permanece a questão sobre se a OTAN algum dia considerará a sério enviar tropas para o leste europeu, mesmo que a revelia de sua carta de fundação. Se o fizer, não somente a Aliança Atlântica corre o risco de passar a maior vergonha de sua história, como o Ocidente arrisca-se a perder outra guerra contra a Rússia. Franceses e alemães sabem muito bem o que é essa sensação. Novo plano de contraofensivo de Kiev é um esquema clássico de fraude, diz especialista. Um especialista político da Crimeia, Vladimir Dzahalla, criticou o anúncio do novo plano de contraofensivo por parte da Ucrânia, chamando-o de esquema clássico de fraude. Em entrevista, ele expôs as motivações por trás dessa estratégia, acusando os líderes ucranianos de buscar recursos financeiros ocidentais sob falsos pretextos. As declarações feitas pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky ao jornal alemão Bild sobre a necessidade de mais armas ocidentais foram recebidas com ceticismo por Dzahalla. Ele argumentou que tais declarações revelam uma estratégia de roubo em que os líderes ucranianos buscam dinheiro sob pretexto de planos militares. O plano de contraofensiva é apenas um pretexto para roubar recursos financeiros. É um ciclo vicioso. Para roubar, eles precisam de dinheiro. Para obter dinheiro, precisam apresentar planos, afirmou Dzahalla. Ele destaca a falta de sinceridade por trás das intenções ucranianas e a indiferença dos líderes ucranianos em relação às vidas humanas, acusando-os de enviar soldados para a morte apenas para impressionar os financiadores ocidentais. A análise de Dzahalla vem no contexto de uma série de fases da Ucrânia em suas tentativas anteriores de contra-ataque.
O presidente russo Vladimir Putin já havia declarado o fracasso da contraofensiva ucraniana, enquanto o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, apresentou números alarmantes de baixas e perdas materiais sofridos pelas forças armadas ucranianas durante as operações anteriores. Com base nessas observações, Desarla questionou a eficácia de fornecer mais armamentos ocidentais à Ucrânia, argumentando que tal medida não alteraria a dinâmica do conflito. Em vez disso, ele exige que a comunidade internacional examine de perto a verdadeira natureza dos pedidos ucranianos e evite ser cúmplice de um esquema de fraude. Estados Unidos aprovam possível venda de 138 milhões à Ucrânia para a manutenção do sistema de mísseis Hawk. Os Estados Unidos aprovaram a potencial venda do valor de 138 milhões de dólares para manter e atualizar o sistema de mísseis de defesa aérea Hawk Fase 3 da Ucrânia. A Agência de Cooperação de Segurança e Defesa dos Estados Unidos, em comunicado à imprensa divulgado nesta terça-feira, anunciou que o Departamento de Estado tomou uma decisão favorável à venda militar estrangeira à Ucrânia. O acordo visa proporcionar sustentação do alto sistema de mísseis Hawk Fase 3 e elementos relacionados à logística e apoio ao programa. O pacote de apoio incluirá uma gama abrangente de serviços e equipamentos. Entre eles estão engenharia e integração para comunicações e interoperabilidade, renovação e revisão do sistema de unidades de combate a incêndios de defesa Hawk, componentes de recertificação de mísseis, kits de ferramentas, equipamentos de teste e peças de reposição, conforme detalhado no comunicado. A decisão americana de apoiar a Ucrânia com essa venda pretende fortalecer as capacidades de defesa do país. Washington tem sido um dos principais apoiadores de Kiev desde 2014. Com financiamento militar, a venda proposta agora aguarda a aprovação final do Congresso dos Estados Unidos. Túmulos de mercenários norte-americanos mortos na Ucrânia se espalham pelo país. Da Virgínia à Califórnia, cemitérios nos Estados Unidos recebem diversos túmulos de mercenários norte-americanos mortos em confronto com as forças armadas da Rússia na Ucrânia, mesmo com as garantias do governo do presidente Joe Biden de que os militares do país não atuariam por Kiev. Um dos norte-americanos mortos na Ucrânia foi Gled Kurpasi, um fuzileiro naval aposentado de 50 anos. Após 2 meses no início do conflito na Ucrânia, porém, os restos mortais só foram enterrados em massa este ano, já que foi considerado desaparecido por esse longo período. Segundo o correspondente da Sputnik, Kurpasi foi enterrado no cemitério nacional de Arlington, nas proximidades de Washington. O local é considerado o mais famoso dos Estados Unidos, onde estão enterrados militares, políticos e astronautas. Porém, não há lápide nem flores, apenas uma placa temporária ao lado do túmulo. O presidente democrata Joe Biden declarou por diversas vezes que não enviaria tropas norte-americanas para lutar na Ucrânia. No entanto, meios de comunicação locais continuam a relatar a morte de cidadãos do país desde o início dos combates na Ucrânia. Outro exemplo foi Brian Young. O militar, segundo a mídia local, fazia parte das forças de operações de Kiev e morreu em junho de 2022 devido a um bombardeio de tanques. Young morava na Geórgia e foi para a Ucrânia pouco depois do início do conflito. Apesar dos apelos de sua companheira, ele deixou 2 filhas de um relacionamento anterior e foi enterrado na Califórnia, onde há um túmulo que contém uma epígrafe com as palavras "Em direção a novas aventuras". Norte-americano recebeu medalha na Ucrânia. Outro mercenário morto em território ucraniano é o ex-fuzileiro Ian Tortorisi, que se juntou à Legião Estrangeira da Ucrânia. Tortorisi ainda recebeu medalha pelo mérito de combate do Ministério da Defesa do país, antes de morrer em junho do ano passado em Kramatorsk. Porém, o caso não ocorreu na linha de frente dos combates, mas em um restaurante. De acordo com vídeos divulgados nas redes sociais, ele foi enterrado com honras militares. Na procissão havia membros das Forças Armadas norte-americanas que realizaram uma salva de armas no final. Outro voluntário americano morto na Ucrânia foi Danny Partridge, que já havia servido no Iraque. A mídia relatou que Partridge participou dos combates ao lado de Kiev desde abril de 2022. Em outubro do mesmo ano, ele foi atingido por um bombardeio, ficou ferido e morreu posteriormente. Já Pouquim, de acordo com vários obituários, era fã de futebol e amava amigos e família. Depois de terminar o ensino médio, ele se juntou ao exército norte-americano, do qual serviu por 12 anos. A mídia não detalhou como que foi para a Ucrânia, apenas que ele retornou de lá vivo. O seu túmulo está localizado no Texas. Segundo o Ministério da Defesa russa, quase 6 mil mercenários estrangeiros que chegaram à Ucrânia para lutar ao lado de Kiev foram mortos durante a Operação Militar Especial. De acordo com dados de massa, 1.113 pessoas vieram dos Estados Unidos para a Ucrânia, dos quais 491 foram mortas. Maior produção de mísseis russos, Iskander, provoca maiores perdas às forças ucranianas, diz revista. O aumento da produção de mísseis do complexo tático operacional Iskander
deu aos militares russos a capacidade de efetuar ataques duplos contra as forças armadas ucranianas, escreve a revista Military Watch. Devido ao maior número de mísseis 9K-720, as unidades russas podem usá-los em uma escala maior e lançar ataques duplos, aumentando significativamente as perdas das forças ucranianas na linha de frente, escreve o artigo. Destaque-se também que a indústria russa quintuplicou a produção de mísseis hipersônicos Kinzhal. No domingo, Olgi Ryazantsev, diretor do consórcio Visokoto-China Complex Sistemas de Alta Precisão, que faz parte da corporação russa Rostec, diz que os mísseis do sistema tático operacional Iskander-M foram aperfeiçoados com base na experiência de operação militar especial, tendo agora maior precisão. No início do mês, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, informou em uma reunião com a liderança das Forças Armadas da Rússia que as perdas das forças ucranianas desde o início do ano excederam 80 mil homens. Mídia. Israel prepara ataques contra o Irã em caso de sua resposta ao bombardeio de consulado. Israel se prepara para atacar alvos no território do Irã. Se Teherã respondeu ao ataque a seu consulado na capital síria de Damasco, atacando alvos israelenses, relatou uma fonte ocidental do Serviço de Segurança ao portal árabe El-Af, baseado em Londres. Nos últimos dias, Israel tem conduzido treinamento secreto da Força Aérea usando vários tipos de aviões de combate e drones capazes de percorrer longas distâncias, realizando manobras para possíveis ataques, no caso de uma resposta iraniana ao bombardeio do consulado em Damasco, contra instalações suscetíveis no Irã. Em particular, entre elas podem estar instalações relacionadas com o programa nuclear iraniano, disse a fonte ao portal. Em 1º de abril, Israel realizou um ataque aéreo ao consulado-geral do Irã em Damasco. O ataque matou militares do alto escalão do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, ligado ao exército do Irã, como os generais brigadeiros Mohamed Reza Zayed e Mohamed Raimi. No prédio do consulado se situava a residência do embaixador iraniano Hossein Akbari, que não ficou ferido durante o ataque. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que se reserva o direito de responder ao ataque aéreo israelense contra o consulado em Damasco, bem como determinar como exatamente punir o agressor. A Alemanha planeja comprar 35 Leopard 2 para a unidade da OTAN na Lituânia, diz mídia americana. O ministro da Defesa alemão Boris Pistorius quer comprar 35 tanques de batalha Leopard adicionais para reforçar uma brigada planejada na Lituânia, no âmbito dos esforços conjuntos da OTAN para proteger o flanco oriental da Europa. As unidades teriam um preço combinado de até 1 bilhão e complementariam os 18 tanques que a Alemanha já se comprometeu a comprar, disse uma fonte familiarizada com o assunto a Bloomberg. O jornal alemão Die Welt também noticiou sobre o potencial pedido de tanques. No entanto, Berlim também planeja nova compra para suas forças armadas em território alemão. A mídia afirma que a coligação governante avançará neste trimestre em uma revisão abrangente de suas forças armadas, com encomendas no valor de 7 bilhões para 2 fragatas da Marinha e centenas de veículos blindados de transporte. Está no planejamento a opção para a compra de 2 fragatas F-126 da Marinha adicionais por cerca de 3 bilhões, elevando o número total de fragatas da força para 6. O governo também firmará um pedido no valor de até 4 bilhões para até 900 transportadores blindados fabricados pela Rheinmetall Land System para entrega a partir de 2025, escreve a mídia. Recentemente, a defesa alemã anunciou a sua reforma militar mais abrangente desde a Guerra Fria, incluindo uma possível reintrodução do serviço militar obrigatório e a compra de novos equipamentos para tornar as forças armadas mais robustas, conforme noticiado. China diz que fala dos Estados Unidos sobre Taiwan e AUKUS é perigosa. Xi Jinping comenta interferência externa. O governo chinês classificou como perigosos os comentários de um importante diplomata norte-americano de que o projeto do submarino AUKUS poderia ajudar a impedir qualquer movimento chinês contra o Taiwan. Na semana passada, o vice-secretário de Estado, Kurt Campbell, disse que as novas capacidades submarinas aumentariam a paz e a estabilidade, inclusive no estreito que separa a China e Taiwan.
Seus comentários são muito perigosos. O estabelecimento da chamada Parceria de Segurança Trilateral entre os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália visa essencialmente provocar o conflito militar na região através da cooperação militar em pequenos círculos. Qualquer tentativa de usar a cooperação militar para intervir na questão de Taiwan interferir nos assuntos internos da China e é uma ameaça à paz e à estabilidade da região do Estreito de Taiwan, disse Zhu Fenglian, porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, a repórteres em Pequim nesta quarta-feira, segundo a Reuters. Na semana passada, o premier do Japão, Fumio Kishida, está em Washington. Nesta semana, o premier do Japão, Fumio Kishida, está em Washington para uma visita à Casa Branca e tem sido ventilado pela mídia que Tóquio poderia ser chamada para integrar a AUKUS. Pequim disse estar seriamente preocupado com a possibilidade do Japão aderir ao Pacto de Segurança, uma vez que a medida desconsidera o risco de proliferação nuclear, intensificaria a corrida armamentista na região do Indo-Pacífico e perturbaria a paz e a estabilidade regionais, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em uma conferência de imprensa citada pelo Suchin Morning Post na segunda-feira. Também nesta quarta-feira, o presidente Xi Jinping recebeu no grande salão do povo o ex-líder de Taiwan, Ma Ying-jeou, e disse que interferências externas não poderiam impedir a reunião familiar entre os dois lados do Estreito de Taiwan e que não há questões que não possam ser impedidas ou discutidas. A interferência externa não pode impedir a tendência histórica de reunificação do país e da família. Não há rancor que não possa ser resolvido. Não há problema que não possa ser discutido e não há força que possa nos separar, afirmou Xi Jinping, citado pela mídia. Mas disse a Xi Jinping que as tensões causaram desconforto a muitos taiwaneses. Se houver uma guerra entre os dois lados, será insuportável para o povo chinês. Os chineses de ambos os lados do estreito têm sabedoria suficiente para lidar pacificamente com todas as disputas e evitar entrar em conflito, disse o ex-presidente. Pequim vê Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China. A ilha autogovernada não declarou formalmente sua independência, mas afirma já ser, mantendo laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. O governo italiano suspende plano de compra de drones submarinos israelenses. Os planos da Itália de comprar um drone submarino derivado da plataforma da empresa israelense Elta Systems foram abruptamente suspensos, derrotados pelas ambições de dar ordem à indústria italiana e pela maior sensibilidade em relação à compra de armas de Israel. Os comitês de defesa das câmaras alto e baixo do parlamento italiano deveriam, na semana passada, começar a avaliar uma proposta do Ministério da Defesa italiano para comprar 3 dos drones Blue Whale em forma de torpedo, concebidos para a recolha de informações, guerra antissubmarina e contramedidas contra minas. Equipada com sonares, incluindo o sonar rebocado, a plataforma de 5,5 toneladas também possui uma torre elevável ligada a satélite que fornece radar e capacidades eletroópticas. O programa foi listado, sem nomear Elta, no orçamento de defesa italiano do ano passado, que fixou o preço de compra em 254 milhões de euros, com pagamentos a serem distribuídos entre 2023 e 2035, incluindo apoio logístico, estações de controle, sistemas de recuperação e implantação para navios e submarinos. Os comitês de defesa do parlamento italiano aprovam geralmente todas as propostas de compra que lhes são enviadas pelo Ministério da Defesa italiano, marcando o último passo formal antes de uma aquisição avançar. Mas, na semana passada, pouco antes de a compra da Blue Whale ser debatida e votada, o plano foi retirado pelo Ministério da Defesa. Fontes conhecedoras da aquisição planeada disseram que esta foi bloqueada devido a preocupações de que a tecnologia pudesse ser inteiramente produzida pela indústria italiana, sem a necessidade de envolver empresas estrangeiras. A decisão sugere que os planos para envolver parcialmente as empresas italianas na partilha de trabalho no Blue Whale de 10,9 metros de comprimento foram consideradas insuficientes. A Itália está a aumentar o seu perfil na guerra submarina com um novo centro em La Spezia, que reúne a marinha, a indústria e as universidades para desenvolver sistemas. Uma segunda razão, disseram as fontes, foi a sensibilidade política envolvida na compra de produtos de defesa israelenses. Em meio ao protesto internacional sobre a operação militar de Israel em Gaza, que levou à morte de mais de 33 mil palestinos,
A operação israelense seguiu seu ataque no Hamas a Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas. O governo de direita italiano é solidamente pró-Israel, mas os membros da oposição no parlamento, com assento em comitês de defesa, provêm de partidos que têm criticado veemente a operação israelita. Duas fontes que não puderam ser identificadas por não terem permissão para falar publicamente sobre o programa disseram ao Defense News que a decisão de bloqueá-lo também estava relacionada às dúvidas levantadas por autoridades italianas sobre o desempenho da plataforma, com críticas ao sinal acústico emitido por sua hélice, sua manobrabilidade e seu custo. Uma terceira fonte, entretanto, disse que o desempenho do Blue Whale não foi um fator importante. A agência de espionagem planeja lançamento em maio da primeira constelação proliferada. O National Reconnaissance Office poderá lançar os primeiros satélites em sua proliferada arquitetura espacial já no próximo mês, de acordo com o alto funcionário da agência, Troy Make, principal vice-diretor do NRO. Diz que o lançamento é um dos 6 planejados para este ano para apoiar o esforço da agência de espionagem para aumentar o número de espaçonaves que tem em órbita. Esse lançamento será o primeiro lançamento do sistema operacional real, disse Menke, em 9 de abril, no Simpósio Espacial do Colorado Spring, Colorado. O sistema aumentará a oportunidade de acesso à diversidade de caminhos de comunicação e aumentará a nossa resiliência. Os lançamentos para apoiar a arquitetura proliferada do NRO continuarão até 2028. Meio que não discutiu quantos satélites voarão neste primeiro lançamento, apelidado de NROL-146, nem ofereceu uma ideia do escopo completo do programa. Um porta-voz da agência recusou-se a fornecer mais detalhes sobre o esforço ou expandir a missão. O NRO é responsável por projetar lançar e operar satélites espiões para o governo dos Estados Unidos. Nos últimos anos, expandiu a sua utilização de serviços comerciais para melhorar e aumentar as capacidades fornecidas por satélites que possui e opera. Um exemplo notável disso é o programa Eletro-Optical Comercial Layer da agência, por meio do qual emitiu contratos de 10 anos para empresas comerciais especializadas no fornecimento de imagens de satélite, como a Max Technologies, Plant Labs e Black Sky. Embora não esteja claro quais empresas estão fornecendo satélites para este esforço proliferado, Meck descreveu como arquitetura híbrida, indicando que provavelmente envolve empresas não tradicionais. Ele observou que a agência tem desenvolvido a constelação nos últimos anos e lançou vários satélites de demonstração para testar o conceito. A busca da NRO por uma frota de satélites proliferada composta por um grande número de pequenas naves espaciais é semelhante à da Agência de Desenvolvimento Espacial, que está a trabalhar com a indústria para colocar em campo centenas de satélites de localização e comunicação de mísseis nos próximos anos. Minsky disse que essas arquiteturas são possibilitadas por uma queda significativa no custo de lançamento, pelos avanços comerciais na tecnologia digital e pela disposição do governo de assumir mais riscos para colocar em campo novos sistemas com mais rapidez. Não é só que acordamos há alguns anos e dissemos: ei, gostaríamos muito de construir esse tipo de arquitetura, disse ele. A tecnologia e outros fatos simplesmente não estavam disponíveis para nós, mas agora estão. Mas estão agora, e é por isso que estamos seguindo esse caminho.
número de tropas dos Estados Unidos na Europa Oriental pode continuar a crescer. O número de tropas dos Estados Unidos e da OTAN estacionadas na Europa do Leste poderá aumentar nos próximos anos à medida que as ameaças russas continuarem a crescer. Mas as autoridades militares americanas ainda não estão a pressionar para adicionar mais bases permanentes na região como parte de uma presença militar maior. Cerca de 100 mil militares dos Estados Unidos estão hoje estacionados em toda a Europa, incluindo cerca de 20 mil que foram enviados para países como a Polônia e a Romênia em resposta à invasão russa na Ucrânia em 2022. As forças americanas não estiveram envolvidas na luta contra a Rússia, mas treinaram com forças ucranianas lideradas para as linhas de frente. Outras 40 mil tropas da OTAN também estão estacionadas na região, em apoio aos esforços de segurança dos países da Europa Oriental. Em depoimento perante o Comitê de Serviços Armados da Câmara, na quarta-feira, o general Christoph Cavalli, chefe do Comando Europeu dos Estados Unidos, disse que os deslocamentos diz que os deslocamentos fazem parte de uma mudança definitiva para o leste, para a aliança da OTAN, e diz que a infraestrutura está instalada para aumentar ainda mais o número de tropas, mas se necessário. Imediatamente após a invasão, a OTAN tomou a decisão de estabelecer novos grupos de batalha numa base permanente, disse ele. Por definição, todos eles podem atingir o tamanho de brigada em um momento de necessidade. Uma série de nações já optaram por fazer isso. Em 2022, a Casa Branca anunciou planos para estacionar o posto de comando avançado do quartel-general do 4º Corpo, um quartel-general de guarnição do Exército, um batalhão de apoio de campo na Polônia, as primeiras forças permanentes dos Estados Unidos no flanco oriental da OTAN. Cavalli disse que as autoridades planeiam continuar a rodar unidades dos Estados Unidos na Polônia e em outros locais da Europa de Leste no futuro próximo, em reconhecimento da agressão russa na região. Mas ele evitou as perguntas dos membros do comitê sobre tornar permanentes algumas dessas bases de reforço. Zenever disse que as autoridades estão apenas se preparando para possíveis mudanças nas implantações no futuro. Vemos uma área euroatlântica que enfrenta mais ameaças e desafios dinâmicos do que qualquer momento dos últimos 30 anos, disse ele. A presença militar dos Estados Unidos na Europa foi um ponto de atrito importante nos últimos anos entre os líderes do Pentágono e o antigo presidente Donald Trump, que pressionou por reduções acentuadas no número de tropas aliadas estacionadas. Mas o presidente Joe Biden manifestou apoio crescente aos aliados europeus em vez de os reduzir. E usou a guerra na Ucrânia para sublinhar essa necessidade. Embora vários republicanos do painel das Forças Armadas tenham manifestado preocupação com o aumento de ajuda militar direta à Ucrânia, nenhum sugeriu reduções significativas na postura militar dos Estados Unidos na região. A guerra de informação se tornando uma capacidade submarina crítica a Esbash. A procura de capacidades de guerra de informação está a crescer e irá garantir uma presença maior entre a comunidade submarina no futuro próximo, de acordo com o comandante da Marinha dos Estados Unidos. Eu não posso dizer o suficiente, somos muito procurados, mais procurados do que nunca. E isso continuará a aumentar, disse a vice-almirante Kelly Ashbash, líder das Forças de Informação Naval, na conferência Mar, Ar e Espaço, que acontece esta semana em Maryland, nos arredores da capital do país. A minha sensação é que, na parceria que tivemos, teremos uma presença persistente e crescente nas tripulações submarinas nos próximos anos. O serviço, em 2022, integrou especialistas em guerra de informação a bordo de submarinos para examinar como a sua experiência ajuda as operações subaquáticas.
Um esforço de acompanhamento está agora em andamento com oficiais profissionais da informação e técnicos criptológicos, juntando-se a 2 submarinos baseados na costa leste, o Delaware e o Califórnia. Os testes até agora se mostraram frutíferos, de acordo com Ashbash, que é coloquialmente conhecida como IBUS. Dito isto, é necessário considerar o pessoal e outros recursos antes de serem tomadas quaisquer medidas radicais. Acredito que será uma evolução lenta à medida que desenvolvemos essa capacidade, disse Ashbash. Parte disso é apenas a realidade, como falamos hoje, de algumas das escolhas que temos que fazer em relação ao investimento. A Marinha também está introduzindo sistemas de guerra de informação em seus ambientes reais, virtuais e construtivos. Os primeiros, focados em criptologia, meteorologia e oceanografia, serão carregados no 4º trimestre do ano fiscal de 2025. Disseram funcionários do serviço. Outras disciplinas incluem comunicações, criptologia e guerra eletrônica, ou a capacidade de utilizar o espectro eletromagnético para detectar, defender e partilhar dados. Os princípios da guerra de informação, consciência situacional, comando e controle garantidos e a fusão de informações e poder de fogo permitiram que as forças dos Estados Unidos eliminassem ameaças aéreas no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. Também ajudará em ataques retaliatórios em todo o Grande Médio Oriente. Ashbash citou como exemplo o desempenho do Huscarl, o destroyer de mísseis guiados, e sua tripulação passaram os últimos 6 meses interceptando drones de ataque e mísseis lançados por rebeldes Houthis apoiados pelo Irã no Iêmen. Carney tinha os meios para colocar a arma certa no alvo através de meios cinéticos, disse Ashbash. Ela também tinha a capacidade de se defender. E em tudo isso, a única parte que digo às pessoas que não é guerra de informação é o operador pressionar o botão para lançar o míssil. Estados Unidos e Japão anunciam atualização geracional da aliança em meio à ameaça da China. Os líderes dos Estados Unidos e do Japão divulgaram na quarta-feira uma longa lista de acordos de defesa, no que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou de a atualização mais significativa em nossa aliança desde que foi estabelecida. Os dois países irão melhorar os seus respectivos sistemas de comando e controle, formar um conselho industrial para construir armas em conjunto, interligar os seus sistemas de defesa antimísseis com os da Austrália e iniciar um exercício conjunto com o Reino Unido. Entre outros acordos, pela primeira vez a América também ajustará a sua estrutura de forças no Japão para trabalhar melhor com as forças de defesa de Tóquio. Trata-se de restaurar a estabilidade na região e acho que temos uma chance de fazer isso, disse Biden em uma entrevista coletiva na quarta-feira com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida no Jardim das Rosas da Casa Branca. O subtexto do comentário de Biden é a China
que nos últimos 15 anos se tornou muito mais poderosa e agressiva. A mudança preocupou os Estados Unidos com o fato de a China estar a tentar expulsá-lo da região, isolar aliados como o Japão e potencialmente tomar Taiwan, que a China considera uma província rebelde à força. Pode não haver melhor estudo de caso do que o do Japão. Nos últimos anos, duplicou o limite máximo para gasto com defesa de 1% para 2%, uma parcela que planeja gastar até 2027. O Japão também revisou completamente sua estratégia de segurança nacional. Eliminou os limites das exportações de defesa e comprou armas como o míssil Tomahawk, que permite contra-atacar se for atacado. Muitas destas mudanças alteraram a política de defesa japonesa que estava em vigor desde o pós-Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se desmilitarizou e adotou uma constituição pacifista. O que o Japão tem feito nos últimos anos é simplesmente surpreendente, simplesmente impensável. Há alguns anos, disse Toshi Yoshihara, especialista em China do Centro de Avaliações Estratégicas e Orçamentais. E eu dou crédito aos chineses por isso. Ninguém fez mais para que o Japão se modernizasse e levasse a defesa a sério do que a própria China. Falando aos jornalistas antes do evento, aos funcionários da administração disseram que os novos acordos só entrarão em vigor durante meses. No início da semana, autoridades de defesa da Austrália, do Reino Unido e dos Estados Unidos disseram que o Japão e outros países poderiam mais tarde aderir à parte do Pacto de Defesa AUKUS, um acordo para partilhar submarinos com propulsão nuclear e outras tecnologias de defesa. Quaisquer aberturas seriam para o segundo pilar do AUKUS, que diz respeito a tecnologias avançadas como inteligência artificial, mísseis hipersônicos. Estamos todos focados em demonstrar às nossas respectivas populações as primeiras vitórias do Pilar 2, disse o ministro da Indústria da Defesa da Austrália, Pat Conroy. Kishida está na capital do país para uma visita de Estado, uma das maiores honras de Washington. Ele é o quarto líder do Indo-Pacífico a fazê-lo durante a administração Biden, e a Casa Branca cita esse número como sinal do seu compromisso com a região. Biden e Kishida também se encontrarão ainda esta semana com Ferdinand Marcos, presidente das Filipinas, na primeira quimera trilateral dos três países